Da morte para a vida. Mas qual morte? A morte espiritual. Qual vida? A vida com Cristo Jesus. Você já anda com Cristo? Será que você anda verdadeiramente com Cristo? Eu quero que você veja esta palavra porque o Espírito Santo há de falar ao teu coração. Olá! Que Deus abençoe teu viver de uma forma grandiosa neste dia. Que a graça do Eterno te envolva. Amados, da morte para a vida. O apóstolo Paulo, de uma forma muito didática, afirma-nos que estávamos mortos e que recebemos vida em Cristo Jesus. Efésios capítulo 2, versículos 1 e 2. Ouça com atenção, nova tradução na linguagem de hoje é a versão. Antigamente, por terem desobedecido a Deus e por terem cometido pecados, vocês estavam espiritualmente mortos. Naquele tempo, vocês seguiam o mau caminho deste mundo e faziam a vontade daquele que governa os poderes espirituais do espaço, o espírito que agora controla os que desobedecem a Deus. Ou seja, o apóstolo Paulo diz que estávamos naturalmente mortos, que estávamos debaixo do controle do inimigo de nossas almas, e que Cristo Jesus abriu uma porta. Na verdade, Ele é a porta e nós precisamos passar por essa realidade. Mas o que nós temos visto em nossos dias é uma diversidade de pensamentos, são as muitas filosofias e sempre tentam justificar o pecado, justificar esta separação, querem contestar a Bíblia. Querem contestar a orientação divina de Deus para o nosso viver. Mas é interessante, irmãos, que é a palavra de Deus que afirma a respeito de todas as coisas espirituais que nós conhecemos. É ela que diz que inferno existe, que Satã é uma realidade, que céu é uma realidade para os fiéis, que Deus, Espírito Santo, Jesus é uma realidade, é aquele que nós devemos observar como Senhor e seguir os princípios por Ele deixado. Mas, infelizmente, o homem procura contestar essas informações. Mas com base em quê? É a Bíblia que fala a respeito da vida espiritual. É a Bíblia que fala a respeito da salvação, a respeito da condenação. Como contestá-la? Não há outra base, não há outro fundamento. A Bíblia é que traz a revelação todas essas questões espirituais. Portanto, nós precisamos orientar-nos por ela. Deixar-nos guiar por este alicerce. O alicerce é a palavra. Nós precisamos ter uma vida edificada sobre a palavra. Esta é a verdade para as nossas vidas. E o texto diz que estávamos mortos, ou seja, naturalmente desobedientes. E aqueles que desobedecem os princípios de Deus cometem pecado. A Bíblia diz ainda que o pecado separa o homem de Deus e que Cristo Jesus é o único caminho, é a única porta, é o único meio, é o único que pode resgatar-nos, é Ele que nos purifica de todo pecado. E se nós desejarmos ir para o céu da Bíblia, e se não quisermos ir para o inferno também da Bíblia, temos que seguir os princípios que estão revelados na palavra. Amém? Essa é a realidade. Como viver outra realidade? Como querer inserir nesta verdade? Está aqui fechada. Como querer inserir aqui filosofias humanas, entendimentos humanos, pensamentos meramente humanos? Nós temos que nos deixar guiar pela palavra. Se é ela que diz que essas coisas existem e nos apresenta o caminho, com certeza este é o único caminho que nós devemos seguir. E o caminho aponta sempre para Jesus. Nós precisamos sair da morte, partirmos para a vida, mas com Cristo Jesus. É a única forma. Não existe outro meio. Não existe outro meio. Entenda dessa forma. Jesus, amados, é a solução para a nossa existência. E se você vive na prática do pecado, o que é o pecado? É tudo aquilo que contraria a vontade do Senhor. São as obras que vêm à tona. As obras más. Aquilo que você faz no dia a dia. E nós precisamos observar com muita atenção para ver se estamos dentro ou não das orientações da palavra para aqueles que querem ir para os céus. Se eu perguntar a você, tu queres ir para o céu ou para o inferno? Certamente você vai falar, eu quero ir para o céu. O inferno não. O inferno não existe. E céu existe? Ah, céu existe.
Mas a mesma palavra que diz que céu existe é aquela que afirma que inferno existe. A mesma palavra que diz que Deus existe é aquela que afirma que Satanás existe. Que o sofrimento na eternidade está reservado àqueles que não querem saber de Deus. É a palavra que fala que a bênção de viver o paraíso está reservado para aqueles que amam a Cristo. É a Bíblia que fala. Nós temos que trazer a nossa realidade para a realidade da Bíblia. Vivermos a verdade do Senhor, porque assim seremos tirados da morte para a vida. Oh, glórias! Que você procure viver a verdade de Cristo. Viva Cristo, porque é maravilhoso estar com Cristo e aquilo que Ele tem reservado para nós é maravilhoso demais. Experimente o Senhor, seja de Deus. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, fala aos corações, transforma as vidas, dá uma oportunidade a esse povo. É meu clamor em nome de Jesus. Amém. Amados, prossigamos nesta caminhada em direção aos céus. E enquanto você vai nesta caminhada, vamos compartilhar esta palavra para que outros sejam abençoados. Amém? Estejamos juntos nessa missão de abençoar o próximo. Acesse nosso canal no YouTube, youtube.com/missãovivos. Inscreva-se. Nosso web rádio, vivos.com.br. Louvores e ministrações poderosas de Deus para a tua vida. Que o Senhor te guarde nesses dias difíceis. Sim, que o Senhor te guarde. Um abraço especial do pastor Elias Rios e até o próximo vídeo em nome de Jesus.